Olá, tudo bem, gente? Eu vou gravar mais um trecho do livro Uma Viagem à Rota da Acupuntura para vocês. Esse trecho é do capítulo História que Ficaram por Contar, o Sacrifício pelo Estudo. Com a casa pronta, meu pai arranjou um emprego em um pequeno restaurante. Minha mãe continuou vendendo mercadoria como sacoleira. Os dois chegavam ao começo da noite e íamos todos para o curso de alfabetização de jovens adultos do Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Lá havia trabalhadores de todos os jeitos e de tudo quanto era canto do Brasil. Porém, havia poucos orientais. Era um curso em que os instrutores davam uma noção bem básica de como preencher uma ficha de trabalho, porque era um projeto voltado para o público trabalhador. Tentei entrar no grupo escolar da rede pública, mas não fui aceito por causa da idade. O limite era 12 anos e eu já estava com 15. Aconselharam os meus pais a me encaminhar para um colégio particular, onde eu assistiria às aulas como aluno ouvinte, porém pagando uma mensalidade, claro. Nesse primeiro colégio, uma professora de matemática foi muito atenciosa comigo. No entanto, por causa do idioma, eu não captava nada das outras disciplinas. Os imigrantes chineses que possuíam um pouco mais de condição financeira costumavam contratar professores chineses para ensinar-lhes português. Eu dispunha apenas de um dicionário japonês-português, porque não havia traduções chinesas, e um livro presenteado por um conhecido do meu pai. O livro, que se chamava Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, me ajudou muito. Estudei até as páginas ficarem gastas. A língua chinesa não tem tantas conjunções verbais como a portuguesa, e os artigos em português, então. Demorei muito para conseguir entendê-los. E a flexão genérica? Por exemplo, a palavra feminino, na minha lógica, é masculina, porque termina com a letra O. Mas na realidade não é bem assim. Bom, batalhei para decorar todas essas regras e lógicas desconhecidas do idioma português e consegui aos poucos, com muito estudo e persistência, alcançar meus colegas de classe. Fiz uma prova parecida com o supletivo aplicado para os alunos ingressarem no ensino fundamental. E como passei nesse teste de conhecimentos, fui aceito no curso de Madureza, um curso educacional para jovens e adultos situado no bairro da Liberdade. Para ingressar no colegial, tive que fazer outra prova, pois queria estudar no Colégio Estadual de São Paulo, no Parque Dom Pedro II. Nesse caso, o problema foi o idioma francês. Descobri que, além do português, eu precisaria aprender o francês para passar na prova. Naquele tempo, os meninos da minha idade estudavam francês desde o ginásio e tinham uma boa base do idioma. Já eu precisei correr atrás disso também. Meus pais trabalhavam fora o dia inteiro e eu ficava encarregada de cuidar dos meus irmãos menores e estudar. Então, eu punha todo mundo para estudar comigo depois da aula. Eu era o responsável por eles e se quisessem largar os livros, deviam perguntar por mim se estavam liberados. Minha irmã caçula, Beth, pedia sempre para se levantar para apontar o lápis. No início eu permitia, mas quando eu percebi que isso era uma artimanha para ela dar uma escapulida da obrigação, passei a não deixar. O vestibular de medicina. Mais tarde me transferi para o período noturno e pela manhã frequentava o cursinho do objetivo. Certa vez o professor de sociologia pediu a cada aluno que levasse uma lâmpada para o colégio para ganhar um ponto positivo na matéria. Mas como eu não entendia muito bem o português, eu não levei. Conclusão, fui reprovada em sociologia no colégio. Mas por outro lado, eu estava indo muito bem nas provas do treinamento do cursinho. No final do ano, fui tentar o vestibular de medicina e, embora eu soubesse que não teria chances, fiz a prova para avaliar meus conhecimentos. O vestibular se chamava C100 e era formado pela Fundação Carlos Chagas. A grande sorte era que não havia prova de redação. Pelos meus cálculos, tinha boas chances de entrar, mas não queria gastar dinheiro com a inscrição. Meu pai me disse para não me preocupar com isso e eu devia prestar a prova de qualquer jeito. Porém, eu tinha um problema. Não poderia me matricular na faculdade sem o certificado de conclusão do ensino médio. Não tinha terminado o colegial. Aliás, muitos estudantes orientais estavam com o mesmo problema. E então, um colega coreano me informou sobre um supletivo no Rio de Janeiro que aplicava provas e liberava o diploma para aqueles que conseguissem a média requisitada. No dia do teste, saiu da rodoviária de São Paulo um ônibus da aviação Cometa abarrotado de orientais para o exame, e eu estava nele. Meu pai me deu um saco de biscoitos e uma garrafa grande de água. Essa era a comida para o dia inteiro, além de um dinheirinho para o transporte e as passagens. Porém, não faltou o abraço carinhoso e os votos de boa sorte.
Passei raspando naquela prova, com apenas um ponto a mais a nota de corte em português. Quase não houve perguntas sobre gramática e eu era bom nessa matéria. Infelizmente, só caiu literatura. Em compensação, na prova de medicina da USP, passei tranquilamente. Fui o único aluno matriculado sem terminar o terceiro colegial, graças ao supletivo. Passar em medicina foi uma conquista. Muitas pessoas do nosso bairro não acreditaram quando ouviram a notícia, e eu fiquei muito contente. Mas o diploma do supletivo não chegava e o prazo da matrícula da faculdade estava quase se esgotando. Fiquei agoniado. Quando a comprovação do exame feito no Rio de Janeiro chegou, faltavam 3 dias para o encerramento da matrícula. Fui feito um raio entregar os documentos na secretaria da USP. Finalmente eu estava matriculado. Depois de passar em medicina na USP, minha rotina de estudos não aliviou muita coisa. Pelo contrário, ficou ainda mais extenuante. Nosso restaurante. Concluída a construção da casa, meu pai uniu-se a 4 sócios para montar um restaurante na Avenida Rio Branco. A ideia foi criar um fast food para quem tivesse pouco tempo para almoçar. Hoje a cidade está atulhada destes serviços, mas naquele tempo foi uma baita novidade. Só que a parceria não deu certo. Os sócios mal apareciam no estabelecimento, meu pai trabalhava praticamente sozinho e ainda tinha de dividir o lucro com eles no final do mês. Aquela situação perdurou por vários meses. Meu pai então deixou a parceria e após um ano o restaurante foi vendido. Naquela época, os chineses chegavam a São Paulo e se estabeleciam no bairro da Liberdade, Aclimação, Vila Mariana, Jabaquara e depois Santo Amaro. Meu pai, sendo um homem de visão, resolveu pular as regras e decidiu abrir um estabelecimento na região nobre de São Paulo. Sair dessas regiões comuns causou surpresa, por ser uma atitude ousada. Muita gente ironizou, mas 2 famílias, o Sr. Wang e o Sr. Liao, incentivaram aquela empreitada. Meu pai encontrou uma velha casa na Alameda Santos, próxima à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Hipotecamos a Casa da Liberdade, que havíamos acabado de reformar, e nos mudamos para o novo endereço, onde também deveria funcionar o novo restaurante que meu pai idealizara. Feitos os trâmites da assinatura do contrato da compra da casa, passamos a trabalhar arduamente na reforma, fixando as placas de Duratex da decoração interna. 10 meses mais tarde, lá estava na fachada a bonita placa, também confeccionada pela família, anunciando a inauguração do restaurante Grande Muralha. Logo depois, muitos chineses abriram estabelecimentos semelhantes nas redondezas, e o jeito era oferecer o serviço onde mais precisassem. De portas abertas, começamos a organizar a equipe. Meu pai procurou um cozinheiro, mas quando viu que não havia ninguém competente para o cargo, treinou os filhos. Meus irmãos Xiaoxin, de 12, e Tatá, de 10, eram ajudantes de cozinha junto com a minha mãe. Minha irmã Beth ficava no caixa e eu no salão, pegando os pedidos dos clientes. Meu pai encarregou-se de preparar a comida. Tocamos o restaurante juntos por quase 20 anos. De manhã, meus irmãos iam para a escola. No almoço, todos trabalhavam no restaurante. No 5º e 6º ano de faculdade, comecei a fazer plantões também. Havia dias em que eu ia direto do hospital para o restaurante e vice-versa. Uma vez, cansado, cheguei a dormir com os pratos na mão e derrubei toda a comida. Uma vergonha. Depois do incidente, sugeri um carrinho de plástico para levar os pratos e copos, mas o pessoal achou a ideia esquisita e não topou a mudança. Aos sábados, quando podíamos, íamos depois do expediente para a sessão Corujão do cinema e víamos qualquer filme que estivesse passando. Tivemos até dificuldade de achar namorada na adolescência. Afinal, quem ia querer um rapaz que trabalhava direto todos os dias, até mesmo nos finais de semana? Não sobrava tempo para o namoro. Tempos depois, meu irmão foi aprovado no curso de medicina da Unifesp. Custou me acreditar, porque eu tinha sempre que mandá-lo focar nos estudos. Mesmo assim, no cursinho, ele foi contemplado com um reforço especial, porque era o único estudante concorrendo à medicina que trabalhava e estudava. O irmão, que estudava pouco, mas era muito inteligente, foi estudar engenharia de alimentos na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. A nossa caçula estudou na melhor escola de moda de Nova York. Minha família investe muito em educação, pois, obediente ao ensinamento do confucionismo, meu pai sempre dizia: a riqueza pode ser construída e roubada, mas o conhecimento é o único parceiro fiel e inseparável de uma pessoa. Muitos anos mais tarde, quando eu já clinicava na Avenida Angélica, uma paciente me contou que frequentava o restaurante da nossa família, não pelo cardápio, porque ele não era chegado em comida chinesa, e sim para mostrar a nossa família como exemplo para o filho. Bem, por hoje é só, semana que vem a gente continua.